Em um domingo de manhã, um garotinho saiu com a sua bicicleta em direção à casa do vizinho. Ele foi chamar o seu melhor amigo para brincar e eles eram inseparáveis. Eles brincavam na rua, eles saíam para pedalar, aquela coisa boa de infância mesmo que a gente não vê mais hoje em dia, né? Mas então o menininho bateu na porta, tocou a campainha e ninguém atendeu. Ele achou estranho porque a família sempre estava lá nos domingos de manhã e também os carros estavam estacionados ali bem na frente da casa. Curioso como sempre, o menino escalou a janela lateral da casa para dar uma espiadinha lá dentro para ver se ele via alguma coisa. Ele quase caiu para trás quando ele viu a silhueta de uma pessoa caída no chão, completamente imóvel. Ele saiu correndo e avisou seus pais, que ligaram para a polícia na mesma hora. Quando os policiais invadiram a casa, a cena que eles encontraram chocou toda a comunidade. E o pior é que a filha adolescente estava sumida, no que parecia ter sido um roubo à residência que acabou saindo do controle e terminou em delete da família toda e o sequestro da menina. E eu vou querer abrir uma conversa aqui com vocês no final do vídeo, porque quando tudo foi esclarecido e eles encontraram o culpado, a punição que a justiça deu a essa pessoa causou uma enorme polêmica, com muitas pessoas defendendo a pena e algumas revoltadas com o juiz. Vocês vão entender o que eu tô falando logo mais, e eu vou querer o comentário de vocês para debater sobre o que deveria ter acontecido. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidade, umas coisas assim bem bizarras e doidas, por favor, não se esqueça de já se inscrever aqui no canal, já deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta, compartilha, porque ajuda muito a gente aqui no canal, beleza? E bora pro vídeo! Hoje nós vamos para uma cidade que tem um nome um pouco engraçado. É a cidade de Medicine Hat, que fica no Canadá. Medicine Hat, traduzido para o português, significa chapéu medicinal. Quem nasce em chapéu medicinal é o quê, gente? Chapéu medicinense? Sei lá. Mas voltando para a história. Essa cidade é apelidada de cidade mais ensolarada do Canadá. Medicine Hat é uma cidade relativamente pequena, com muitas belezas naturais e bastante áreas para atividades ao ar livre. Tem um grande sentido de comunidade na população, com famílias que se conhecem, há gerações nos bairros. E uma dessas famílias era da nossa personagem principal de hoje. Jasmine Richardson era uma jovem de 12 anos e lembre-se da idade dela, porque a partir de agora eu só vou me referir a ela como jovem. Isso porque senão o papai YouTube garfa o nosso vídeo, né? A Jasmine era uma das melhores alunas da escola. Ela era bonita, alegre, fazia amizade com todo mundo, uma boa aluna e tinha um sorriso contagiante. Só que ela era adolescente no começo dos anos 2000, né, meus amigos? E aí quem se lembra das modinhas, das fases que tinham bem nessa época vai saber do que eu tô falando. Principalmente quando ela começou a descobrir a internet, os fóruns online e o comecinho das redes sociais. Ela saiu de uma aluna super exemplar, uma menina sorridente, para uma situação um pouco mais sinistra. Mas vamos conhecer o resto da família. Deborah e Mark Richardson se conheceram numa academia local em Ontário. Os dois frequentavam um grupo especial que tinha na academia para pessoas que estavam tentando se livrar de vícios. O Mark sofreu bastante com o vício em substâncias ilegais, mas quando o casal se conheceu, os dois já estavam sóbrios e estava tudo bem. E depois deles se mudarem e comprarem a sua primeira casa lá em Medicine Hat, eles tiveram a sua primeira filha, Jasmine. 4 anos depois veio o outro filho, Tyler. A pequena família vivia super em paz na sua casinha modesta, eles eram super unidos, era uma família bonita de ver mesmo, os pais eram super presentes na vida dos filhos, e pode-se dizer que as crianças tiveram uma infância boa e privilegiada. A Jasmine inicialmente parecia alegre e amigável na vida real, mas na internet ela adotava uma persona um pouco diferente do que ela apresentava para os familiares e amigos. A Jasmine tinha contas pessoais em vários sites de redes sociais, como o MySpace na época. Seu perfil e fotos na rede social eram antes de uma menina alegre, normal, e lentamente isso foi mudando e ela foi se transformando numa pessoa um pouco mais sombria e gótica. Quem aí não teve na escola aquele amigo que de repente virou gótico, ou emo, ou punk, essas coisas aí, né? Eu acho que nunca se vendeu tanto lápis preto como no começo dos anos 2000, né? Talvez até você mesmo passou por uma fase dessas, não é mesmo? E não tem nada de errado com isso não, gente. Mas é só um contexto crucial para a história de hoje. Ela também criou uma conta em sites bem mais obscuros, que nem existem mais hoje em dia,
como Vampire Freaks. Vampire Freaks foi criado com um propósito exclusivo de conectar as pessoas do submundo gótico, emo ou punk. E foi lá que a Jasmine começou a passar a maior parte do seu tempo online. Seus perfis estavam cheios de fotos dela com aquele delineado bem preto, assim, né, bem forte. Fotos dela com roupas bem alternativas e também fotos com fazedor de furo falso. Ela começou a postar e se interessar cada vez mais por piercings, tatuagens e coisas do mundo gótico e punk. A Jasmine passava muito do seu tempo online conversando com pessoas alternativas e ela começou a gostar muito de punk rock, então ela ia em vários shows que tinham ali na cidade. E foi num desses shows que a Jasmine cruzou o caminho com um jovem de 23 anos chamado Jeremy Stank. O Jeremy era um jovem problemático. Ele sofreu muito na escola e acabou abandonando os estudos, só que ele também se recusava a procurar um emprego e vivia com a mãe num daqueles trailers de uma situação assim bem precária que a gente vê em filme americano, sabe? A sua mãe era alcoólatra e não tinha um histórico muito bom no quesito relacionamento amoroso, o que significa que o Jeremy passou boa parte da sua infância vendo diferentes homens entrarem e saírem da sua vida. Infelizmente, muitos desses homens também eram violentos em relação ao Jeremy. Ele acabou sofrendo várias agressões nas mãos deles. Em 2006, com 23 anos na época, o Jeremy passava a maior parte do seu tempo online conversando com garotas bem mais novas que ele. Para as meninas online, ele afirmava ser um lobisomem de 300 anos que gostava de beber sangue. Olha só. Ele, inclusive, tinha até um cordão com um pingentinho que ele guardava o próprio sangue. Ele dizia que usava esse cordãozinho caso ele tivesse uma urgência, né, uma vontade repentina de beber, aí ele tinha ali, podia pegar e beber. Que doideira, né, gente? Mas quem não precisa de um lanchinho assim de vez em quando? Então, os dois se conheceram nesse show e ela acabou falando pro Jeremy que era um pouquinho mais velha do que ela realmente era, mas eu acho que isso não ia ter importado não, porque pra ele tanto faz, tanto fez. Ele, na verdade, preferia meninas jovens assim, porque era mais fácil dele manipular e controlar elas. O par começou a trocar várias mensagens nesses sites de redes sociais, inclusive no Vampire Freaks, e nos meses seguintes eles começaram a falar mais frequentemente, sempre trocando mensagens, e dava pra ver que o estilo de vida do Jeremy estava começando a afetar a Jasmine. As trocas de mensagens foram ficando cada vez mais intensas e logo eles já estavam se chamando de casal mesmo. Eles trocavam mensagens com poemas góticos um pro outro, alguns até bem pesados, falando em deletar outras pessoas. Olha que loucura. Ele também influenciou a Jasmine a ficar cada vez mais sombria. E logo após isso, ela acabou adotando esse estilo de vida gótico. O Jeremy até deu de presente para sua jovem namorada um frasquinho daquele que ele usava, um cordãozinho com um pouquinho do sangue dele como uma prova de amor. Pensa. Só que quando os pais da Jasmine descobriram desse relacionamento da filha com um adulto de 23 anos, eles surtaram. Eles ameaçaram denunciar o Jeremy e proibiram a filha de ver ele e também tiraram o computador dela. Inicialmente parece que isso funcionou, porque em pouco tempo a Jasmine começou a se comportar bem, começou a ir bem na escola, todas aquelas coisas. E aí o que eles fizeram? Devolveram o computador para a filha. E o que vocês acham que ela fez assim que ela voltou a ter acesso à internet? É claro que imediatamente ela voltou a contactar o Jeremy. E eles continuaram o relacionamento exatamente de onde eles tinham parado, só que dessa vez um pouco mais cautelosos e tentando esconder o relacionamento. Mesmo assim, a Jasmine ainda tinha algumas restrições para poder sair e isso deixava o Jeremy completamente enfurecido. Ele inclusive escreveu um poema que dizia assim: "Os pais da minha amada são totalmente injustos. Eles não sabem o que está acontecendo e assumem que ela está lentamente enlouquecendo. Ela continua agradecendo que eu apareci na sua vida. As gargantas deles eu quero cortar. Eles pagarão por sua insolência. Finalmente haverá silêncio. O seu sangue será o pagamento." Olha que coisa louca. O casal concordava que eles não iam conseguir ser livres e ficarem juntos enquanto os pais da Jasmine controlassem a vida dela. Eles sempre falavam meio que em tom de brincadeira que eles iam se livrar deles e viver juntos para sempre. Em uma dessas mensagens, a Jasmine disse: "Sinto sua falta mais do que vontade de deletar pessoas. Vamos nos unir e deletar pessoas. Eu os odeio e criei esse plano. Começa comigo deletando pessoas e termina comigo vivendo com você." Agora, adolescentes frequentemente
comentam de odiar os pais, ai, eu odeio meus pais, né? Essas coisas assim. E não é incomum que às vezes você quer que seus pais desapareçam. Se a Jasmine realmente queria fazer o que ela estava digitando, ninguém sabe de verdade. Mas na mente perturbada do Jeremy, a ideia de deletar os pais da sua namorada era romanticamente mórbido. A família Richardson continuou a sua vida cotidiana. Mark e a Deborah estavam felizes que parecia que agora a filha tinha tomado um rumo na vida, tinha se afastado daquele cara. E o Tyler estava na escola, feliz da vida, vivendo uma vida boa de um menino de 8 anos. Mal sabiam eles que através de uma tela de um computador, o fim dele estava sendo planejado meticulosamente. Então vamos lá para o dia 23 de abril de 2006. Era de manhã cedo e as famílias estavam começando o dia naquela preguiça de domingo, sabe? As crianças estavam brincando lá fora e isso incluía o menino que era vizinho da família Richardson, que saiu para chamar o melhor amigo Tyler e bateu na porta e não recebeu nenhuma resposta. Como eu contei na introdução, o menino se pendurou na janela para ver se conseguia enxergar alguma coisa lá dentro da casa e foi quando ele viu um corpo caído no chão. Sabendo que algo estava errado, ele voltou correndo para casa, contou para os pais e eles ligaram para a polícia. Após chegarem na residência, ficou claro para a polícia que algo terrível tinha acontecido ali dentro. A porta estava destrancada e a casa estava sinistramente silenciosa. Os policiais foram entrando devagar e no porão eles encontraram os corpos da Deborah e do Mark Richardson. A Deborah tinha levado 12 carinhos pontiagudos no peito, se é que vocês me entendem. E já o Mark levou 24 carinhos pontiagudos no peito e nas costas. Ai, credo. Mas calma, que esse horror piora ainda mais. Ao entrar no quarto do Tyler, eles encontraram um menininho já sem vida, com os lençóis todos sujos de sangue. O jovem menino tinha levado 5 desses carinhos e a sua garganta, ai, que horror. A casa estava uma zona. Tinha fotos, móveis, tudo derrubado assim no chão. E a primeira teoria da polícia era que tinha sido uma invasão domiciliar que acabou em assassinato. Mas tinha uma questão: aonde estava a jovem Jasmine? Os policiais trabalharam com a hipótese da Jasmine ter sido sequestrada pelas mesmas pessoas que assassinaram a sua família. Imediatamente a polícia começou as buscas pela jovem desaparecida. Eles interrogaram amigos da escola, mas assim que eles foram até a escola e abriram o armário dela, eles descobriram uma coisa muito mais bizarra. Vai vendo. Entre os seus materiais escolares e livros, as autoridades encontraram um desenho, uma história em quadrinhos feita pela Jasmine, onde ela retratava uma família indo passear. Um dos membros da família, que seria a própria Jasmine, se encontra com Jeremy. Os dois então pegam galões de gasolina e começam a jogar na família. Eles então ateiam fogo nos outros 3 membros da família. Olha só. Com essa descoberta, tudo mudou. E as autoridades começaram a tratar o desaparecimento da Jasmine como suspeito e agora eles queriam saber quem era esse tal de Jeremy. Não demorou muito para várias pistas aparecerem e logo após eles questionarem alguns amigos da Jasmine, eles descobriram que aquele homem se chamava Jeremy Allen Stanke. Eles contaram que os dois eram namorados e que o Jeremy estava sempre atrás da Jasmine. Os amigos contaram também que a Jasmine frequentemente falava para eles sobre deletar os próprios pais. Ai, credo. Com todos esses depoimentos, mais as evidências digitais, como e-mails, as conversas nos bate-papos, fotos, mensagens, a polícia já conseguia ter uma ideia do que realmente tinha acontecido na casa naquele dia. A notícia do casal suspeito de assassinato se espalhou na comunidade toda de Medicine Hat. E todo mundo foi tomado por um incrível choque e repulsa. E assim que as fotos foram divulgadas na mídia, em pouco tempo eles foram localizados. Eles foram vistos em um posto de gasolina não muito longe da cidade. E eles haviam passado as últimas 24 horas indo pra festa, curtindo com os amigos, como se nada tivesse acontecido. Aliás, ninguém podia imaginar que eles tinham acabado de deletar a família toda da Jasmine. Na verdade, o Jeremy e a Jasmine acabaram contando na festa que eles estavam tudo o que eles tinham feito, incluindo detalhes de como foi que eles fizeram o delete da família toda dela. Só que todo mundo pensou que isso fosse uma piada e ninguém levou muito isso a sério, né? Só que depois de verem as manchetes nos jornais, esses amigos ligaram imediatamente para a polícia, avisando aonde eles estavam. E aí a polícia conseguiu localizar o carro do Jeremy estacionado num parque ali próximo. As autoridades prenderam Jasmine Richardson e Jeremy Stanke sob a suspeita de
triplo delete. Bizarramente, os dois não se alteraram. Na verdade, eles só ficaram chateados que eles foram colocados em viaturas separadas. Só que é aquele velho ditado que eu já disse várias vezes aqui no canal, né? Não existe honra entre ladrões. Só que nesse caso, entre assassinos. Porque não começou muito para eles começarem a falar tudo. Parece que o amor de nenhum dos dois era forte o suficiente pelo outro, já que o Jeremy confessou que a Jasmine implorou para ele ajudar ela a se livrar dos pais a qualquer custo. E como ele supostamente faria qualquer coisa para continuar sendo seu namorado, ele topou. Paralelamente a isso, a Jasmine jogou toda a culpa no Jeremy, falando que ele tinha planejado e executado tudo sozinho. Ela afirmou que ela estava apenas brincando e falando hipoteticamente em deletar a sua família. Ela achava tudo uma piada e ela falou que nunca teve a intenção de seguir com esse plano. Só que a versão do Jeremy parecia ser mais em linha com o que realmente teria acontecido, baseado nas evidências digitais, que mostravam que os dois, na verdade, tinham planejado tudo juntos. E na noite do dia 22 de abril, eles botaram esse plano em ação. A Jasmine secretamente deixou o Jeremy entrar na casa pela porta dos fundos. Ela então foi para o andar de cima, enquanto o Jeremy foi até o porão, onde ele encontrou a Deborah, que estava lá botando roupa para bater na máquina. A Deborah tomou um susto e deu um grito quando viu ele. E foi aí que o Jeremy sacou uma faca enorme e começou a dar várias no peito dela. O Mark, que já estava dormindo, acordou em pânico escutando os gritos da esposa pedindo ajuda. Você imagina o terror. Ele saiu correndo em direção ao porão e quando ele chegou lá, viu aquela cena chocante. A sua esposa no chão e um homem estranho usando uma balaclava em pé assim sobre ela. Os dois começaram a lutar enquanto o Mark tentava tirar a faca do intruso, mas infelizmente no meio daquela confusão ele não conseguiu e também foi atingido várias vezes no peito e nas costas. Enquanto ele lutava pela sua vida, o Mark só conseguiu gritar pro Jeremy, mas por quê? E o Jeremy respondeu algo que eu imagino que deve ter doído muito na alma do Mark. Ele disse, porque a sua filha quis assim. Enquanto tudo isso acontecia, a Jasmine estava no andar de cima no seu quarto. O plano era, enquanto o Jeremy se livrava dos pais dela, ela tinha que se livrar do irmão mais novo que dormia tranquilamente no quarto dele. Jeremy afirma que a Jasmine deletou o próprio irmão sozinha, que ele não teve nada a ver com isso. Por outro lado, a Jasmine testemunhou que após tentar enforcar o irmão, ela não teve sucesso e aí o Jeremy encorajou ela a usar, sabe, para fazer o carinho pontiagudo no próprio irmão. A Jasmine eventualmente admitiu que realmente esfaqueou o irmão, mas aparentemente foi só uma vez e de leve. Só que o Tyler foi atingido 5 vezes, além de ter tido a sua garganta. O Jeremy foi embora então, deixando a Jasmine sozinha na casa com a família naquela situação. Ela juntou algumas roupas numa mochila, chamou um táxi e foi encontrar o Jeremy. No seu depoimento, o motorista de táxi descreveu a jovem como alegre, super educada, conversou com ele numa boa, como se nada fora do comum tivesse acontecido. Que macabro, né? Quando o casal se reencontrou, eles passaram as próximas 24 horas juntos, agindo como se nada tivesse acontecido, totalmente normal. Eles foram vistos se abraçando e se beijando num restaurante antes deles encontrarem com os amigos para tal festa, onde eles contaram tudo o que eles fizeram. Os dois estavam presos, aguardando o julgamento, e as autoridades resolveram usar uma estratégia para ver se eles conseguiam mais pistas. Então o casal recebeu a permissão de mandar cartas um para o outro. E claro que numa dessas cartas, o Jeremy pediu a Jasmine em casamento. E a Jasmine aceitou a sua proposta. O amor é lindo, não é mesmo? Um ano depois, em junho de 2007, o casal foi julgado separadamente. Como o Jeremy era um adulto, o bicho ia pegar pro lado dele. A sua defesa argumentou que ele era um homem imaturo, com baixa autoestima, e que o seu histórico de abuso nas mãos dos amantes que a mãe tinha eram, na verdade, o culpado disso tudo. A defesa também argumentou que o Jeremy era um homem desesperado por afeto e que ele queria o amor inocente de uma menina para preencher o vazio que ele tinha da infância dele. Até os seus próprios amigos afirmaram que ele fazia qualquer coisa para manter o namoro. Jeremy foi condenado a 3 penas de prisão perpétua pelos crimes que ele cometeu. E ele fica elegível para tentar a liberdade condicional apenas após 25 anos de pena cumprida. Devido à idade da Jasmine na época,
ela permaneceu anônima durante o seu julgamento e todos os procedimentos judiciais ela era referida como JR. No fim das contas, a Jasmine também foi considerada culpada. A sua falta de remorso foi evidente e como ela se conduziu ao dar o seu testemunho, deu para ver que ela tinha uma falta de empatia super grave. Além disso, ela foi até flagrada sorrindo, contando detalhes de como ela deletou a própria família. No entanto, devido à sua idade, a pena máxima que ela poderia receber, de acordo com a lei canadense, era de 10 anos. Esses 10 anos também incluíam cuidados psiquiátricos, ficar em uma casa para menores problemáticos, monitorada por tutores, e tudo isso sem pegar um dia de prisão de verdade. Agora chegamos na parte que eu queria abrir uma discussão com vocês sobre o que a justiça tem que fazer numa situação dessas. Foi relatado pelas autoridades que através de terapia e do afastamento do Jeremy, a Jasmine começou a expressar um arrependimento genuíno pelo que ela fez. E aqueles responsáveis pelos seus cuidados estavam confiantes que ela nunca ia fazer isso de novo. Ela acabou meio que virando uma garota propaganda e um caso de maior sucesso do Programa de Reabilitação para Menores do Canadá. O juiz Scott Brooker expressou a sua esperança que agora a Jasmine era uma pessoa mudada. Ele declarou: "Eu acho que os seus pais e o seu irmão estariam orgulhosos de você." Nos últimos 5 anos da sua sentença, a Jasmine mudou de nome, recebeu uma nova identidade do governo e acabou cursando a faculdade Mount Royal University para começar a se reintegrar na sociedade. Ela foi liberada em 2016 e desde então ela vive livre, leve e solta, com um novo nome e não se sabe onde ela está morando. Provavelmente as pessoas ao seu redor não sabem que ela é a Jasmine que deletou a família toda há quase 20 anos atrás. Quanto ao Jeremy, ele ainda está apodrecendo lá atrás das grades. A sentença que foi um ponto de muita polêmica lá no Canadá na época. Muitas pessoas se revoltaram que uma pessoa foi capaz de fazer o que fez, inclusive com um irmãozinho que estava dormindo, não tenha passado nem mesmo um dia atrás das grades. Muito pelo contrário, ainda teve os seus estudos pagos pelo governo. Durante as minhas pesquisas no caso, eu vi um comentário num vídeo que a pessoa dizia que conhecia a Jasmine, que já tinha trabalhado com ela, e disse que ela continuava uma pessoa extremamente maligna e manipuladora. E todos próximos a ela, no local que ela vive hoje atualmente, falaram que ela não se recuperou nada e que ela pode sim vir a deletar outras pessoas no futuro. Já no outro lado da moeda, as pessoas defendem que a Jasmine era muito nova e foi completamente manipulada por um homem perturbado. Como a Jasmine ficou sem ter problemas com a lei por 5 anos após ser liberada, o seu registro criminal foi apagado, o que significa que não há vestígio dos seus crimes anteriores na sua ficha criminal. Ou seja, ficha limpa total, como se a sua família não tivesse sido deletada por causa dela. Então agora eu quero conversar com vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que a punição foi certa ou errada. Qual a opinião de vocês quando um crime envolve pessoas tão jovens assim? O que deveria acontecer? Olha, eu particularmente acho que na idade que ela tinha, já dá muito bem para saber que é errado deletar os pais. Então, se ela tem capacidade de executar o plano, ela também tem capacidade de arcar com as consequências. Mas digamos que ela foi realmente manipulada a tal ponto que acabou fazendo tudo sem querer, ou sem entender a profundidade do erro. Eu não sei se uma pessoa que foi capaz de o próprio irmãozinho consegue se tornar uma pessoa normal pro resto da vida. Eu acho que um ato desses muda uma pessoa pra sempre. Mas eu não sei. Essa é só a minha opinião. Quero saber de vocês o que vocês acham. Então é isso, pessoal. Eu vou até tomar meu chá agora porque essa história foi pesada demais pra tomar no meio. E eu vou aproveitar e mandar um beijo pra Cristiane de Abadiânia, Goiás. Um beijo pra você, minha seguidora. E é isso, pessoal. Gostaram desse vídeo? Uma história muito bizarra e macabra, né? Já comenta aí, já deixa seu like se vocês gostaram dessas histórias assim bizarras. Já deixa aí logo. Comenta, compartilha, porque ajuda muito a gente aqui no canal. Beleza? E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou! Isso foi difícil.